Aula 3, parte A, circuitos resistivos em corrente alternada. Em um circuito puramente resistivo, isto é, um circuito que só tem resistência, a tensão e a corrente estarão em fase, sendo a relação entre a tensão e a corrente e a resistência dada pela lei de Ohm. Isto é, I vai ser igual a V dividido por R, onde V é Vp seno de ômega t mais θ0. E P vai ser igual ao valor de pico da corrente no circuito. É o valor de pico da tensão dividido pela resistência. Isto é, num circuito puramente resistivo, esse é o diagrama fasorial, onde esse é o fasor da tensão e esse é o fasor da corrente, e os dois giram com frequência ômega. Os dois estão em fase. Aqui nós temos a representação da forma de onda da corrente e da tensão, onde podemos ver que o pico da corrente acontece no mesmo instante que acontece o pico da tensão. Dessa forma, a relação entre a tensão e a corrente, representados na forma polar, então a tensão é o módulo fase θ0, a corrente é o módulo fase θ0, é também um número complexo, que vai ser a resistência, que terá fase 0. Então, uma resistência pode ser representada por um número complexo com parte imaginária nula. Valor eficaz de uma tensão alternada, VRMS. Dado uma tensão alternada, qualquer que seja a tensão, define-se o seu valor eficaz. Definição matemática. Valor eficaz é igual a raiz quadrada de 1 dividido pelo período, integral no período da função ao quadrado. Se você não sabe o que é integral, não tem problema. O importante é entender o significado físico de valor eficaz. Valor eficaz de uma tensão alternada é igual ao valor da tensão contínua que produz o mesmo aquecimento. Isto é, dado uma tensão alternada, no caso senoidal, alimentando uma resistência, ela vai sofrer um determinado aquecimento. Se nós alimentarmos essa mesma resistência por uma tensão contínua e o aquecimento for o mesmo, o valor dessa tensão contínua nós chamamos de valor eficaz da tensão alternada em questão. Então a pergunta é: como determinar esse valor eficaz? Então, no caso de uma tensão senoidal, o valor eficaz, VRMS ou V eficaz, é igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Ou então, se você quiser transformar uma conta de dividir numa de multiplicar, é 0,707 multiplicado por Vp, pelo valor de pico. Então, nós sabemos que em corrente contínua, a potência dissipada é calculada de 3 maneiras. Tensão multiplicado pela corrente, tensão ao quadrado dividido por R, e a potência dissipada é igual a R multiplicado por I ao quadrado. E em corrente alternada? E se a tensão aplicada for uma tensão senoidal de valor de pico Vp? As expressões são as mesmas. Então, dado uma tensão senoidal alimentando uma resistência, podemos determinar qual a potência dissipada em calor usando uma dessas 3 expressões. Potência dissipada é valor eficaz da tensão multiplicado pelo valor eficaz da corrente, onde obviamente que o valor eficaz da corrente é o valor eficaz da tensão dividido por R.
Potência dissipada é valor eficaz da tensão ao quadrado dividido por R. E por fim, a potência dissipada também pode ser calculado fazendo o produto de R pela corrente eficaz ao quadrado. Qualquer uma dessas três expressões permite calcular a potência dissipada quando uma resistência é alimentada por uma tensão senoidal. Mais uma vez, vamos supor que nós temos uma tensão senoidal de valor de pico 310 volts, alimentando um resistor de 50 ohms. Qual é o valor eficaz desta tensão? Isto é, qual é o valor da tensão que é aplicada na mesma resistência, da tensão contínua, que é aplicada na mesma resistência, produzirá o mesmo aquecimento. Então, como vimos, essa tensão é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, se você dividir 310 por raiz de 2, você vai achar exatamente 220 volts. Vai achar exatamente 220 volts. É como se você substituísse o teu 220, que aquece o teu chuveiro, por uma bateria de 220 volts. O teu chuveiro vai aquecer da mesma forma. A potência num circuito resistivo, a potência instantânea é a tensão instantânea multiplicado pela corrente instantânea. Então, se você tiver uma tensão de valor de pico igual a 17 volts, o valor eficaz dessa tensão é 12 volts. Se essa tensão for aplicada numa resistência de 4 ohms, vai aparecer uma corrente cujo valor de pico vai ser 17 dividido por 4, isto é, 4,25 amperes, e cujo valor eficaz é 12 dividido por 4, 3 amperes. E como que nós determinamos a potência instantânea? Multiplicando a potência em qualquer instante, pela corrente naquele instante. Então, por exemplo, 0 multiplicado por 0 dá 0 mesmo. Se nós multiplicarmos o valor de pico da tensão pelo valor de pico da corrente, obtemos esse valor. E assim por diante. Então, observe que o gráfico da potência ele vai ser sempre um número positivo, porque quando a tensão é positiva, a corrente é positiva. É nesse intervalo. Quando a tensão é negativa, a corrente também é negativa. Então, o produto resulta também um número positivo. Pois bem, a potência dissipada nesse resistor é o valor médio desta função que está aqui desenhada. Ou então, você pode calcular este valor fazendo qualquer uma daquelas contas que já foram feitas antes, mostradas antes. É o valor eficaz multiplicado pela corrente eficaz. Isto é, 12 multiplicado por 3, que dá 36 watts. Que é esse valor aqui, é o valor médio desta função. Então, nesse exemplo, é 36 watts. Genericamente, para qualquer circuito, como veremos mais adiante, a potência dissipada em watts é calculada usando essa expressão genérica. V eficaz multiplicado pelo valor da corrente eficaz e multiplicado pelo cosseno φ, onde esse φ é o ângulo formado entre é o ângulo de defasagem, melhor dizendo, entre a tensão e a corrente. No caso de um circuito puramente resistivo, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente vale quanto? Vale 0. Cosseno de 0 é 1. Então, a gente cai na expressão já vista, isto é, potência é tensão eficaz multiplicada pela corrente eficaz. Essa potência
muitas vezes é chamada de potência útil ou potência real. Então aqui nós temos alguns exercícios propostos que fica para que você possa resolver. Então, por exemplo, vamos orientar. Dado as tensões V1 é 20 seno de ômega t, dado V2 5, fase 0 volts, V3 20 mais J15. Vejam que são três tensões representadas de três formas: trigonométrica, polar e cartesiana. Então pede-se para representar essas três tensões no diagrama fasorial. Por exemplo, vamos fazer o item 1. Então, a primeira tensão, então o diagrama fasorial, tem fase 0, V1. Então, vamos mudar aqui a cor. Então, V1 está aqui representado. É 20. Vamos supor que esse tanto aqui é 20 volts. O ângulo de fase inicial é 0. Onde está V2? V2 é 5 volts, fase 0. Então, V2 está aqui, ó. É um fasor menor que esse outro, mas estão em fase. Para acharmos qual é o ângulo de fase inicial, nós temos que representar V3 no plano cartesiano. Então, 20, parte real, 15, parte imaginária. Então, este é o ângulo de fase inicial. Vamos chamar de θ 0,3. Como que a gente determina esse ângulo? A tangente de θ 0,3 é igual a cateto oposto, que é 15, não é? Dividido pelo cateto adjacente. Então, faça essa conta, use a máquina de calcular e ache θ 0,3. Esse ângulo é um ângulo que é um pouco menor de 45. Então, ele está representado aqui, ó. Qual é que é o módulo? Temos que achar também o módulo, né? Qual é que é o módulo de V3, né? O módulo de V3 é raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, use a sua máquina de calcular e determine o módulo de V3. Então, deve estar mais ou menos por aqui, V3, né? Onde este ângulo aqui, ele é este ângulo aqui, ó, θ 0,3. Então, fica aí para você resolver. E o módulo é este valor aqui, ó. Raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Isso aqui é 400 mais 225. Então, é raiz quadrada de 625. Vamos ver se temos aqui uma máquina de calcular. É fácil de achar. Se tiver, a gente faz. Senão, a gente deixa para lá. Está aqui, ó. Então, 625 raiz quadrada. Olha lá, 25. Então, este módulo é um pouquinho maior que 20, né? Então, sai um pouquinho aqui, ó. 25. Quer dizer, esse tanto aqui, ó. Esse tanto é 25. Tá? 25 volts. E resta achar o ângulo. Quanto que é o ângulo? Quanto que é o ângulo? Então, vamos aqui, ó. 15 dividido por 25 igual 0,6. Então, eu venho aqui, shift, né? Shift, arco tangente. Só que ele deu lá em radianos, né? Então, eu tenho que, de alguma forma, transformar isso, né? Vamos ver aqui, unidade, não é... Bem, 0,54 radianos, tá? Então, procure saber quanto que vale este ângulo. Então, por hoje terminamos a nossa aula. Fica para você terminar o exercício 1, o exercício 2, obter a soma das duas tensões, V1 mais V3, que é V4, das três tensões V1 mais V2 mais V3, que é V5, e
As duas tensões V1 e V2 são aplicadas em 10 ohms e 5 ohms. Calcule a expressão de I de T e da potência dissipada em cada caso.